Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode depositar aqui, o gasofilaço está aqui no cantinho. Você pode, ao final do culto. O pessoal da mídia coloca aí o Pix, para quem está nos acompanhando, possa ofertar também, na casa do Senhor, e o Senhor derramar bênçãos sem medida das janelas. Janela é algo interessante, querido, porque a janela não se abre de fora para dentro. Então o dízimo é uma chave que abre os céus lá de cima para baixo, de dentro para fora. Amém? Vamos orar mais uma vez. Tem alguém com o coração aí contrito nessa manhã, tribulado, nervoso, ansioso por alguma coisa, passando alguma dificuldade? Fica de pé. Quem está assim, fica de pé, só para eu saber quem é. Isso. Apóstolo, vem cá, apóstolo. Não, eu quero que você venha orar por eles. Toda aflição vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda angústia, todo medo, todo temor. Precisamos continuar crendo naquilo que o Senhor é e faz. Queridos, uma coisa que a gente precisa aprender com as tribulações, olha aqui para mim vocês que estão de pé. Nenhuma tribulação vem sobre um servo de Deus para destruir um servo de Deus. Senão Deus é incoerente. Senão Deus não me ama. Então, apóstolo, por que a tribulação vem? Para que Deus possa amadurecer você. Ah, mas o processo tem que ser esse. Fica tranquilo. Confia no Senhor, porque lá na frente você vai entender. Hoje talvez você não entende, hoje talvez você reclame, hoje talvez você até negue. Mas lá na frente, você vai entender a medida. Porque toda medida de Deus, ela é boa, perfeita, sacudida, transbordante. A medida de Deus, ela é boa, e ela é na quantidade certa, e ela ainda vai transbordar. Então, às vezes, o que Ele está fazendo agora é só algo que vai adaptar você como um vaso, para que lá na frente Ele possa transbordar em você aquilo que Ele está fazendo. O crente, ele precisa perder essa percepção de que toda tribulação é para matar ele. Nem toda. Nem toda. A única tribulação que pode te matar, se você não se arrepender, é a do pecado. Se você entrou no pecado por vontade própria, não se arrependeu e não quer sair dele, essa o diabo pega. Agora o resto é Deus trabalhando na sua vida. Amém? Aleluia. Nós vamos orar. E eu também estou de pé, tá? Eu também estou de pé. Eu também tenho coisas que me angustiam. Eu também tenho motivos para orar. E tenho muitos motivos que me angustiam. Amém? Eu me coloco de pé também. Na verdade, nós nos colocamos de pé nessa hora. Mas nós estamos totalmente prostrados diante de Ti, Deus. Nosso coração está totalmente prostrado diante de Ti. Porque reconhecemos o quão dependente de Deus nós somos. E eu não quero falar só de Deus. Quero falar do nosso Pai. Essa oração agora não é para o Deus lá de cima. Eu quero falar para o nosso Pai. Para o nosso Paizinho nessa manhã. Paizinho. Nos coloca, Senhor, no Teu colo nessa hora. Queremos sentir o Teu abraço forte, Deus. Queremos sentir o Teu abraço forte, Paizinho. Queremos sentir todo o aconchego e proteção que há na Tua presença. Porque na Tua presença há completude. Na Tua presença há uma renovação da nossa
esperança. Paizinho, renova a nossa esperança nessa manhã. Coloca dentro de nós, ó Deus, a tua esperança. Renova nessa hora, Senhor, o nosso vigor espiritual, o nosso desejo de te buscar todos os dias, o nosso arrependimento de não estarmos no jardim. Pai, queremos ser como criancinhas que caminham de mãos dadas pelo jardim com o Senhor. Que os nossos problemas, Deus, que as nossas angústias sejam colocadas agora diante do teu altar. É porque muitas vezes, Deus, nós nos agarramos tanto às nossas angústias e que parece que nós só temos isso. Mas nós não só temos isso não, Deus. Nós temos o teu amor, nós temos a tua eternidade, nós temos a tua saúde, nós temos a tua salvação. Nós temos a esperança, nós temos o poder da oração, nós temos armas de guerra seladas pelo teu sangue. Renova em nós, Senhor Jesus, um espírito guerreiro que combate as batalhas e vence. Porque o Senhor já venceu todas elas para nós. Mas nós queremos, Senhor Jesus, de verdade, renovar nosso espírito guerreiro. Nós queremos estar de pé, Senhor Jesus, para tomar os despojos que ficarão pelas batalhas vencidas diante de Ti. Arranca de nós, Senhor Jesus, a falta de esperança. Arranca de nós, Senhor Jesus, a incredulidade, ó Deus. Afasta de nós, Senhor Jesus, e da nossa família toda arma forjada contra o mal. E declaramos que essas armas forjadas contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso propósito, não prosperará. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Yahvé, Elohim, El Shaddai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Abba, nosso Pai, aquele que nos ama, que nos adotou por amor e que anseia pelo nosso êxito e o êxito da nossa casa, o êxito da nossa história, Deus. Nós colocamos agora todas as nossas angústias, ó Deus. Leva cativa nessa hora. Tira todo o medo de nós, toda ansiedade, Deus, toda tristeza. Tira. Sai toda tristeza da nossa vida. Sai toda angústia da nossa vida. Sai toda falta de esperança. E renova, Deus. Renova o nosso amor por Ti, ó Senhor. Porque o Teu amor, independente do que façamos, é eterno. Obrigada pelo Teu zelo pelas nossas vidas, Deus. Pai, quero Te apresentar a nossa saúde. Se você está angustiado por algum problema de saúde, que Deus renove. Que Deus renove
a tua esperança sobre a saúde que Ele conquistou na cruz para você. Combata esse mal nessa hora. Combata esse mal nessa hora. Senhor, acampa os teus anjos entre nós e nos ajuda com esta peleja, Deus. Se a tua angústia, Pai, se a tua angústia, meu irmão, é problemas familiares, problemas financeiros, medo, insegurança, medo do futuro, problema no casamento, problema com os filhos, seja qual for os teus problemas, o Senhor tem a solução para cada coisa. Pai, renova, Senhor Jesus, renova em nós um espírito inabalável, Deus. Pai, queremos abrir mão da nossa incredulidade para crer verdadeiramente de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco nessa hora e que todas as batalhas travadas contra a nossa vida nessa hora já foi vencida na cruz. Nós cremos nisso, nós cremos no Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos no nosso Pai, nós cremos no nosso Pai. Eu queria que você declarasse nessa hora: eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Não há nada que Ele não possa. Em nome de Jesus. Não há nenhum mal que prevaleça sobre a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Pode sentar, queridos. Nossos avisos da semana. Você que está já frequentando a tua célula, então esteja aí alinhado com seu líder para fazer a célula funcionar, amém? Ou melhor, quem faz a célula funcionar é o Senhor. Nós apenas participamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Então, terça-feira algumas células já estão funcionando, quinta-feira tem outras, segunda-feira tem outras. Procure aí a célula mais próxima para você. Amém? Quarta-feira teremos o nosso culto. Queridos, há uma necessidade de nós definirmos essa questão do culto de quarta-feira, porque cada vez mais vem menos pessoas. Então, eu não sei se é Deus que está nos falando que não é mais para ter e vamos investir 100% já nas células, vamos fazer a transição como eu havia falado, ou não. O fato é que a presença de vocês responde ou não também algumas coisas. Amém? Nessa questão, eu quero fazer aqui uma pequena colocação, até que nós estávamos falando na reunião de liderança agora há pouco. Tem coisas na nossa vida que se nós cansados, estivemos com fome, estivemos com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas se for obrigatório, todo mundo vai. Todo mundo chega no horário. Quero ver o juiz marcar uma audiência com você às 8, às 9, melhor, às 10, né, que é o nosso culto. E você chegar às 10h30 e falar com ele: não, peraí que eu vou entrar. Por que no culto a gente tem que fazer isso? O cara marcou a audiência às 5 da tarde. Não vou não que eu estou cansado. Por que no culto? A gente precisa entender uma coisa, queridos. Relacionamento demanda esforço.
E às vezes nós nos sentimos orgulhosos de Deus nos amar. E Deus te ama sim. Mas quem tem a obrigação de manter a relação é você, não é Deus. Então cuidar da casa do Senhor, ter zelo, até de jogar um copo no chão, chegar no horário, estar comunhão com o irmão, chegar no culto, já começou o culto, não é hora de conversar dentro da igreja, é hora de você já chegar no clima. Ah, mas eu quero conversar, chegue mais cedo. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas antes de qualquer pessoa, a gente precisa ter reverência. Acabou, nós estamos ali naquela bagunça que a gente gosta de fazer sempre. Mas tem coisas que a gente tem que parar para dentro, olhar para dentro de nós mesmos e avaliar. O que eu estou fazendo? Se eu não tenho problema para estar em casa, por que eu estou em casa ao invés de estar na comunhão com os irmãos? Queridos, tudo isso está escrito no livro da vida. E tudo isso, nós prestaremos contas. A gente às vezes conhece Deus como pai, mas esquece que Ele não volta como um pai. Ele volta como um juiz. E que bom que Ele é pai agora. Porque um pai te conduz a fazer o que é certo para você nunca ser julgado. Porque o pai aponta exatamente o caminho para você não errar. Mas Ele volta como juiz. E o mundo de hoje que permite você fazer tudo, querer tudo, e está chegando para dentro da igreja. E lamento te informar, a igreja não é o mundo e o mundo não é a igreja. A igreja é a igreja, será a igreja e sempre vai ser cobrada como igreja. Ela precisa ser igreja, em qualquer tempo, e até fora do tempo. Então pense nisso, reflita nisso. Porque às vezes nós somos apostólicos, somos livres, mas a Bíblia diz, não usei da liberdade para dar ocasião ao pecado. Às vezes o maior problema é ser livre. Então pense nisso, ore sobre isso e faça mais parte. Deixe as pessoas sentir falta de você. Viva, se eu perder um braço, meu cérebro vai ficar lá anos mandando eu mexer o braço, porque sente falta dele. Porque ele foi útil de tal maneira que criou um monte de imagens, criou um monte de conexões, que quando ele se perde, faz falta. A comunhão da igreja é isso. Crie conexões de tal maneira que se você não aparecer, faça falta. Ainda que seja por um culto, por uma célula, por um momento. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas 18. Do versículo 1 ao 8. Esse texto nos fala da necessidade de orar e não desfalecer. Queridos, a palavra de Deus diz que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se esse texto ele está falando da necessidade de orarmos e não desfalecermos, nós precisamos entender que não é só orar, mas também não desanimar. Nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis. Gente, essa semana eu tive uma semana assim, poderosa. No meu consultório, de um pastoreio muito intenso de pessoas e vidas e famílias até. Como as pessoas estão sofrendo, como as pessoas estão passando por dificuldade.
Gente, tem coisa acontecendo que se eu falar você não acredita. E está acontecendo. Nesse tempo, querido, onde nós temos aí as angústias, os medos, as ansiedades, as incertezas dominando. Filhos abandonados dentro das suas próprias casas. Casamentos que são só de fachada ou para mais nada. Não há propósito no casamento. Violências domésticas de toda sorte. O amor se esfriando porque a iniquidade parece que vai tomando conta de tudo. Tem hora que você olha e fala assim, meu Deus, não vai ter mais jeito não, porque o negócio está terrível. A ingratidão. As pessoas estão sofrendo pelo que não tem, porque não conseguem ser gratas pelo que já tem. Isso dentro da igreja. Uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja que não ama, que não prevalece. O empoderamento da mulher, né? Das diversidades. E aí você vai vendo um monte de coisas gritando. E quando você olha assim, você fala assim, você resume em uma frase: falta de identidade, saber quem você é em Deus. E a Bíblia nos ensina que esses dias das crescentes dificuldades, das crescentes indiferenças, do esfriamento do amor, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar. E assim como foi no dia de Noé, assim como foi em Sodoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu já preguei sobre isso aqui, vai lá no YouTube que está lá. Assim como nos dias de Noé. Mas você que entregou sua vida para Jesus, você que diz que é do MGC, você que diz que é crente, como se isso fosse uma coisa muito poderosa. Deixa eu fazer a pergunta: qual o seu nível de ânimo hoje? Entenda uma coisa, uma vida com Deus é uma condição, é um estado. Não é um momento e nem um dia. Eu não sou crente o dia que eu venho para a igreja, o dia que eu vou para a célula. Eu não sou filho de Deus quando está tudo bem. Eu deixo de ser filho de Deus quando está tudo mal. Deus me ama quando eu estou recebendo coisa de Deus. Não, Deus não me ama quando eu estou perdendo as coisas. Não é assim. Não é assim. E a gente às vezes vai entrando no fluxo desse mundo. E se perdendo, e se perdendo, e se perdendo. Jesus nos alerta nesse texto a necessidade de nós orarmos e não desfalecer, e não desanimar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você hoje está desanimado, desfalecendo, eu preciso te dizer que a sua fé está com problema. Essa semana eu estava conversando com o Delvânia, porque algumas coisas que têm acontecido com a gente, até com a nossa saúde, nós passamos 15 dias em uma guerra, assim, impetuosa na nossa saúde. Pessoas que nos servem, passando por dificuldades assim na família tremendas, e nós chegamos a uma conclusão: a fé que nos trouxe até aqui, ela não é suficiente para nós continuarmos. Então eu entendo uma coisa: se Deus está falando para nós orarmos e não desfalecermos, mas o mundo é mau, os dias são maus e as coisas não vão melhorar, significa que quem vai ter que se fortalecer? A minha fé. E isso não é com Deus. Amém? Vamos ao texto. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção, com o objetivo
com clareza de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Olha que interessante, Jesus propõe uma parábola, e a parábola que era o meio pelo qual era contada uma história, e essa história era fácil de ser entendido por aqueles que conheciam o assunto. E Jesus está deixando já claro qual é o propósito dessa parábola. Advertir aos seus discípulos que tem que orar continuamente. E quando desanimar? Quando desanimar? Quando desanimar? Jamais. Mas desânimo é algo da alma, sim, mas o orar é algo do espírito. Porque ele falou que trocaria espírito, angústia e vestes de louvor. Se foi trocado, foi trocado. Enquanto a minha alma está crescendo, aí você tem que entrar num combate. Aí tu vai ter que entrar num combate. Mas vamos lá, vamos continuar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Um juiz que não temia a Deus e muito menos era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Repare que Jesus aqui faz uma ênfase na qualidade desse juiz. Antes ele fala que não temia a Deus e nem a necessidade das pessoas o sensibilizava. Tudo que Jesus está dando ênfase no texto significa que é para dar o quê? Muita ênfase. E agora o próprio é bem certo que eu não temo a Deus e nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha me aborrecer ainda mais. Porventura, então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Olha que interessante, Jesus está chamando o juiz do juiz injustiça. Para aqui, queridos. Deixa eu sair do script. A primeira questão que Jesus está olhando é a condição humana. Aí você tem três pessoas nesse contexto: o juiz, a viúva e o adversário. Essa parábola ela fala de mim e de você. Significa que essa condição do orar e jamais desanimar, elas estão diretamente ligadas. Então a primeira coisa que eu preciso entender: eu preciso orar. Só que nós não sabemos orar. Por isso Jesus falou: quando você orar é assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido,
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do desânimo, da falta de fé, do abatimento, porque teu reino, o poder e a glória. Da mesma forma que Ele nos deu o Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que nós não entendemos. Então, olha que interessante, Deus está mandando, Jesus está falando diretamente, você tem que orar sem desanimar, mas você não sabe orar. Mas Ele disse, orar é assim. Ele disse, o Espírito Santo é que ora por você. O que Ele está falando? De relacionamento. Porque relacionamento gera o quê? Intimidade. Intimidade gera o quê? Confiança. Deixa eu fazer uma pergunta. Você hoje tem intimidade com Deus o suficiente para que nem a morte, nem a espada, nem a angústia, nem a dor, nem a enfermidade, nada venha te separar do amor de Cristo? É por isso que a gente desanima. Queridos, isso não é só para eu alcançar e você entender que é um alvo e que eu estou nesse processo que eu não posso o quê? Parar. Eu não posso desanimar, eu não posso desistir. Uma necessidade de continuidade. Agora é interessante que, por que nós temos essas questões? Porque nós somos afligidos pelas coisas do mundo. E o pior, tem coisas que a gente ora, e parece que Deus não está o quê? Ouvindo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você quer que Deus te responda ou você quer que Deus te transforme? O que você quer com Deus? Que Ele te responda ou que Ele te transforme? Deixa eu te responder. Os dois. Os dois. Deus tanto quer te responder quanto quer o quê? Só que Ele só vai te responder quando Ele vê que você está o quê? E como é que Ele sabe que você está transformado? Por causa da intimidade. Porque você busca todo dia. Porque você não desanima de buscar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, seu ânimo. Se Ele não fizer, o seu ânimo é o mesmo. Porque não tem a ver com o que Ele faz, tem a ver com o que Ele é. Então o que Deus está falando aqui? Jesus está comparando. Parece até que Jesus agora vai fazer uma coisa terrível. Ele vai falar de Deus e do juiz injusto. Ele, atentai a resposta do juiz da injustiça. Agora ele compara o juiz da injustiça com ele. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Engraçado que esse texto fala assim, ó, ei, olha para mim, tem coisas que Deus vai demorar. Fala aí para a pessoa que está ao teu lado, tem coisa que Deus vai demorar. Mas qual a diferença aqui do juiz da injustiça e da demora de Deus? Porque Deus está mostrando um trono de justiça que não tem justiça. Mas está falando de um trono de justiça que traz justiça. Portanto, a minha sua oração, ela não tem que captar as coisas que Deus vai me dar. Ela tem que captar a justiça dos céus. Porque você, quando foi lavado e remido no sangue de Jesus, você foi justificado naquela cruz. Há uma condição que a cruz te colocou. Nos céus, diante dos céus e do inferno, você foi justificado. Portanto, não há nenhuma acusação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, se você foi justificado, você pode voltar para a prática da injustiça?
Jamais. Só que a gente fala isso, mas a gente às vezes não quer saber viver isso. A gente não sabe lidar com isso. E isso tem tudo a ver, sabe com o quê? Com o fim dos tempos. A necessidade de orar e não desanimar tem a ver com o final dos tempos? Sim. Tem a ver com a eternidade? Sim. Na verdade, o texto 17 de Lucas 18 e 19 fala exatamente do final dos tempos. Agora, qual que é o final dos tempos? Quando é, Pedrinho, o final dos tempos? Você sabe? Nem eu. Jesus sabe? Também não. Para um silêncio, né? Aprove a Deus que nem o seu filho soubesse. Então qual o tempo que eu tenho? O meu passado ele não se lembra mais. O meu futuro ele não me deixou saber, Eclesiastes 7,14. Então quando é o final dos tempos? Hoje. Porque se eu não estou preparado hoje, se a minha vida não está preparada hoje, se a minha oração não está alinhada hoje com os céus, se eu não estou dentro da justificativa que a cruz me colocou, eu vou para o inferno. Eu não vou para os céus. Faz sentido? Isso aqui é mais do que orar. Porque olha o final da parábola. Porventura Deus não fará pleno aos seus escolhidos, a quem clamam dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Aí Jesus falou: eu vos asseguro. Jesus chamou para ele a responsabilidade. Queridos, a gente precisa ler essas coisas, entender que o que Jesus está falando é para nós. Jesus está falando: eu te seguro, eu estou garantindo a você. Ele vos fará a sua justiça e depressa. Ele vos fará a sua justiça e depressa. É nessa hora que você fala amém. Então deixa eu começar deixa eu voltar aqui. Deus vai fazer a justiça, sim ou não? A quem? A quem ora e não desanima. Por quê? Porque está vivendo diante da justiça de Deus e não das necessidades humanas. É errado pedir coisa a Deus? Não. É errado pedir sabendo que você não tem direito, achando que você não tem o direito. Errado é pedir sem fé, duvidando se é para você, se não é para você, se você tem o direito ou não tem direito. Ou seja, se é salvação, se você está salvo ou não, se você é um filho de Deus ou não. Porque quem duvida não tem o quê? Fé. Não tem convicção, não tem certeza. Agora, olha o que acontece. No entanto, mesmo com a garantia de Jesus, ele está dizendo assim: no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Sabe, querido, se Deus fizer justiça hoje na tua vida, vai ser Deus ou vai ser a ocasião? Porque assim como a justiça é um pão de cada dia, assim como a justiça é o livramento do mal, assim como a justiça é não nos deixar cair em tentação. O meu sentimento não tem que ser quando a justiça é aplicada. Deveria ser porque eu já estou justificado com Cristo. O problema é que nós ainda vivemos muito mais nós do que Cristo.
A condição para a justiça de Deus ser rápida é a fé. Quer dizer que se eu tiver muita fé, acontece muito rápido? Não, fica tranquilo, calma. Quer dizer que se você tiver muita fé, o princípio desse texto se aplica na tua vida. Quer dizer que se você tem muita fé, a sua oração, ela vai permanecer na mesma intensidade, com o mesmo sentimento, com as mesmas emoções, com as mesmas convicções, até que a justiça se cumpra. E se não se cumprir, você já está justificado para a eternidade. Cara, isso rouba da gente algo terrível, porque quando a gente pensa na justiça de Deus, nós pensamos numa troca. E é interessante que Deus quer que a gente faça como essa viúva. O que era a viúva naquele tempo? Era uma pessoa que perdeu o seu marido. Só que tudo aquilo que o marido tinha perdido estava ganhado ou deixado para a família, estava desprotegido. Estava sem proteção, sem segurança e sem uma garantia para o futuro. Lá em Deuteronômio, a lei de Moisés dizia que os homens, os bandidos, os oportunistas não poderiam tocar nas viúvas. No livro de Tiago diz que o verdadeiro evangelho é cuidar dos pobres e dos órfãos e das viúvas. Está falando de cuidado. Está falando de proteção. Está falando de garantia dos seus direitos. Eu não preciso da Constituição para garantir meus direitos. Eu não preciso de um presidente da República para garantir os meus direitos. Porque se Deus não cuidar da casa, em vão aquele que cuida. Se Deus não guardar, em vão aquele que guarda. Se Deus não fizer, em vão aquele que tenta fazer. Se os céus não têm para manifestar na terra, esquece, queridos. Isso é muito importante, que o pessoal está, não, se um presidente ganhar vai ser isso, outro presidente ganhar vai ser, sim, e se Deus botar perseguição sobre a tua vida? Aleluia, que não quebrou, até entontou a menina. Falou em perseguição, o negócio ficou triste. Deixa semi-aberto. Isso aí, tá bom. Amém, queridos? E se vier angústia, se vier a dor, se vier sofrimento? O que lhe motiva a permanecer orando? Deus, quem Ele é, a eternidade, ou o que Ele vai te dar? Sabe por que você está frustrado? Você está achando que Deus é Papai Noel. O velho com o saco bem grande. Faz isso com Deus não. Sabe quem está frustrado? Porque a gente acha que o pai, o Abba, era o nosso pai, que a gente precisava das coisas e ele não respondia nem emocionalmente, às vezes nem financeiramente, nem sexualmente muitas vezes. Não confirmava a nossa identidade. Aí a gente fica esperando de Deus da mesma forma. Deus não é teu pai carnal. É tão triste que Deus nem é teu, nosso pai. Há muita gente frustrado com o evangelho. E porque se frustram, desanimam, desistem. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você não veio para Jesus para receber coisas. Você veio para Jesus para morrer e nascer de novo e ser formatado. E é interessante que Jesus faz esses paradoxos, né? Esse texto é cheio de paradoxos.
Paradoxo são duas ideias simultaneamente que parecem contrárias. Essa mulher, essa viúva que está sem confiança no futuro, que está com a sua, que o inimigo quer roubar o que o marido deixou. O inimigo de vossas almas. Que de certa forma a mulher, na verdade na Bíblia tipifica o homem. O homem, Cristo. Mas a mulher está viúva, a igreja está viúva. Mas o Pai continua nos céus. E Ele voltará para pegar a sua noiva. Parece que não, mas é um texto escatológico do final dos tempos. Mas atente para isso. Jesus está falando que nós temos, Ele está nos advertindo a orar. Temos o dever de orar continuamente, intensamente, sem jamais desanimar. Aí Ele usa uma viúva e um juiz da injustiça. De certa forma, Deus está falando assim para a gente: ó, vocês não sabem quem eu sou. Vocês estão frustrados com o evangelho que não é o meu. Vocês estão frustrados com Deus que não sou eu. Vocês estão orando a um Deus que não sou eu. Porque se você pensa, pelo menos essa manhã, que você ora e Deus não responde, você já está achando que Deus está sentado num trono de injustiça. E olha, tem gente que entra em crise com Deus: isso é injusto comigo. E eu orei e piorou. Depois eu comecei a orar para fulano, aí que fulano demoniou mesmo. Aí eu comecei a orar para a minha saúde, aí parece que eu adoeci mesmo. Você é assim também ou sou eu? Sabe que você é menino? Menino. Queridos, esse texto é engraçado, que a estrutura dele é diferente de todas as parábolas. No versículo 1, Deus já mostra o propósito, o alerta: orem e não. Mas no último, ele já mostra agora a interpretação do texto, que é a fé que nunca desiste. Sabe o que é orar e não desanimar? É a fé que nunca desiste. Uau. Uau. Aí Deus pega a figura de uma desprotegida para nos ensinar que estamos protegidos. Mas a atitude da protegida, da desprotegida, nos ensina. Sabe o que é a palavra desânimo? Desanimar, ekakeu ou egikakeu, do grego. Isso aqui você vai entender agora como é que o mundo está trabalhando. A palavra se chama esgotado, exausto. Se você perguntar aqui, ó, quem aqui está cansado? Além de mim. Quem vai falar que está descansado? Aí sabe o que acontece? O espírito desse mundo, ele vai tomando a nossa vida. Cara, Jesus, se você for em Lucas 22, aí um pouquinho à frente, Jesus, ele chama os 3 mais íntimos para estar com ele para orar. Chega lá Jesus, deixa os 3, vai a uma distância de uma pedra, distância que você lançaria uma pedra, ajoelhou e começou a sair sangue. Toda angústia, todo desânimo,
medo, toda a dor, tudo aquilo que hoje te desanima, começou a sair nos poros de Jesus. E sabe o que vinha depois disso? O Calvário. Aí Jesus volta. O que os três estavam fazendo? Por quê? Porque estavam exaustos, cansados. Cuidado com o seu corre-corre. Cuidado com a sua exaustão. Cuidado. Cuidado. Você não pode ser governado por esse mundo. Quando lá em João 10, Jesus diz assim: o ladrão vem roubar, matar e, mas eu vim que tenha vida e vida em. Sabe o que significa a palavra ladrão aí? Aquele que governa a tua vida. Direto e reto. A palavra ladrão aí não é furtar somente. Ele vai governar a tua vida para roubar de você o que é seu direito. Aquilo que a viúva construiu no seu relacionamento com Deus, o inimigo queria vir agora e fazer o quê? E roubar. Como é que o diabo vai roubar você de Deus? Queridos, atenda uma coisa. Pedro vai chamar o diabo lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, como o diabo, vosso adversário. Ele ruge como um leão. Agora interessante. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de leão e leão. Olha que interessante. Jesus e o diabo com o mesmo nome, mas não com o mesmo poder, amém? Mas com o mesmo nome. Mas o poder que o diabo tem de governar, de roubar você de Deus, basta botar você no cansaço e na exaustão. Basta colocar você no desânimo. Basta colocar você no medo, nas circunstâncias. E cuidado com o lugar que você ocupa. Vocês lembram um tempo atrás, e não vai dar para pregar tudo, Jesus. Vocês lembram um tempo atrás, que eu comecei a pregar aqui, que eu estava numa crise com Deus, logo assim que Ele nos deu essa casa. Eu falo, se eu voltasse a ser aquele cara que morava lá em Itaperuna, que não tinha nem uma bicicleta para andar, mas cheio de sonho, de vontade, de energia, e de uma cabeça a mil, se eu conseguiria ser o mesmo. Queridos, a grande questão de a gente achar que Deus está demorando é porque às vezes nós queremos ocupar um lugar, e onde nós chegarmos nesse lugar, sabe o que acontece? O governo não é mais de Deus. O governo agora é do diabo. É por isso que muitos conquistam, perde a família, perde os filhos, perde a identidade, perde a devoção, perde a obediência a Deus, perde os princípios da palavra. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? O juiz, a viúva, recorreu ao juiz, porque na lei, em Deuteronômio, dizia que ela poderia recorrer, porque ela não poderia ser assolada, mas o juiz não faz justiça a ela por causa dela, e nem por causa da lei. Por isso que ele diz, eu não temo nem a Deus, nem me importo com pessoas. Deus não faz justiça para você dessa forma. Ele fez justiça a ela por causa dele, para ele não ser o quê? Importunado. E Deus está falando assim, o trono de justiça, que emana a justiça dos céus, se importa com você. E é um trono de justiça. E é um trono que teme a Deus, que tem o poder de Deus, que tem o temor de Deus, e que deve ser importunado, sem desanimar. Jesus falou, quem tem sede, vem aí, beba. Quem tem fome, vem aí. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve e meu jugo é
O Senhor está te chamando para Ele, queridos. Em nome de Jesus, para de achar que você tem que ir para Deus porque você precisa de coisas. Não, basta ser justificado. O que Deus fez naquela cruz não foi para te dar coisas, apesar de ter conquistado todas as coisas nas regiões celestiais em Cristo. Mas o que Ele fez naquela cruz aqui para que eu e você pudéssemos, e todos os dias, sem desanimar na vida de buscar a Deus. Olha que interessante, a grande dificuldade no mundo de hoje, que as pessoas não temem mais a Deus, as pessoas não precisam mais de Deus, e as pessoas têm tudo. Eu tenho tudo que eu preciso, nem tem, mas tem. Às vezes o que ele precisa é só um celular, ele tem. E às vezes tem até um que ele não pode nem pagar, coitado, mas tem. E para essas coisas o dinheiro aparece, que nos dá mais raiva ainda. Se liga, igreja, acorda. Teu Redentor vive, e Ele voltará. Acorda. Precisamos aprender a oração da viúva. Eu vou pular aqui um monte de coisa que eu ia pregar, mas vamos lá. A oração da viúva é: faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Olha aqui, ó, olha para mim. Para de orar. Para de orar, porque o marido é ruim. Porque o filho é desobediente. Porque tudo isso você também é. Para que o governo de Deus não entre. E se o governo de Deus não entrar, a justiça de Deus não entra. Logo você não vai para o céu, você vai para onde? Não tem a ver, queridos, com os bens, não tem a ver com a transformação da casa, não, tem a ver com a eternidade. Por isso que a luta não é no natural, é no sobrenatural. Cuidado com as distrações que te fazem desanimar, que te embola a visão, que faz você perder a visão, o foco. Cuidado com as tentações, cuidado com o desencorajamento, com a perda da atitude do coração. Os inimigos da sua fé são a incredulidade, o medo, a ansiedade e a dúvida. E você precisa entrar na mesma dimensão que Jesus tinha, por exemplo, nas tentações. Está com fome? Transforma a pedra em pão, ele nem só de pão viverá o homem. Ele está falando, ele está reagindo a uma coisa natural, a outra com uma resposta o quê? Não, com uma realidade sobrenatural. Porque o diabo ele pode trabalhar aqui, ó, mas ele não pode trabalhar aqui, se tiver guardado na palavra de Deus, se tiver revestido com o capacete da salvação. Se a verdade de Deus estiver aqui, ele não pode trabalhar aqui, ele só pode trabalhar aqui, ó. Aqui ele não pode. Se não tem pecado aqui, ele não pode entrar. Alô? Vou fazer a pergunta de novo. Faz-me justiça. Você quer que Deus te responda com justiça ou quer que Deus te transforme? É importante. Porque o texto diz assim: porventura Deus não lhe fará plena justiça. Cara, esse texto é cheio de adjetivos, né? Superlativos. Aqui ele manda logo um plena. Qual é o nível de justiça que Deus tem? Total. Então qualquer coisa que eu levar diante de Deus contra o meu adversário, ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar de tudo e não de partes. Deus não tem um marido meio, Deus não tem um filho meio obediente, Deus não tem um servo meio santo, não. Deus não tem meia resposta, um terço de resposta, um quarto de resposta, não tem. Agora, olha o que Jesus está dizendo: porventura não fará
plena justiça aos seus escolhidos. Então a justiça de Deus é para todos? Não. O que é ser escolhido? É aquele que entregou sua vida para Jesus. É aquele que creu e foi salvo, foi batizado, está remido. E está vivendo agora diante da palavra de Deus, debaixo do governo de Deus. E aí, ele está dizendo, e que a ele clamam de dia e de... Já estou dando a prática, não é verdade? E está dizendo ainda mais, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Foi o William entender o que é demorado em atendê-los. Ui! Aprenda uma coisa, queridos. Demorar em atender. Eu anotei isso ontem, em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, porque eu não estou seguindo a minha... Por causa do horário, eu não estou seguindo aqui tudo direitinho. Achei. Esses são os que clamam de dia e de noite, ainda que demore. Macratúmeu. Nome bonito, né? Bota o nome no filho. Agora segura nos peitos aí. A demora de Deus significa que eu e você temos que ser longânimos, tardio em irar-se, tardio para punir, perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer. Enquanto ele demora, a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança produz a fé. E contra essa não há nenhuma outra coisa mais. Sabe qual uma das grandes verdades do mundo hoje dentro da igreja? É que Deus é tudo para ontem. Deus não tem filhos meninos. A glória de Deus não é para se manifestar nos meninos, mas nos maduros. Os maduros é aqueles que já entenderam. Assim como Jesus, lá em Hebreus 5 diz que Jesus aprendeu a obediência do sofrimento. Mas é interessante, sabe qual é o sofrimento que significa isso aí? O nosso. Aquele que estava no Getsemane. Para que eu e você hoje pudéssemos ser pacientes, tardio em irar-se, tardio em punir, perseverar pacientemente, bravamente no sofrer. Da mesma forma que Deus é longânimo conosco, que Ele também é tardio em não nos corrigir, e não se irar contra nós, ou não, melhor, tardio em não, nos corrigir não, Ele corrige, mas tardio em irar-se contra nós, e tardio em não punir a nós, aguardando que a gente mude. Isso é uma característica de Deus. Ainda que demore. Sabe o que acontece, queridos? Respostas rápidas não nos transformam. Respostas rápidas não nos transformam. É pela fé que você é provado e purificado. Purificação fala de simplicidade. Simplicidade, sabe o que é? É você tirar tanto, que chega uma hora que você já não tem mais como tirar, de tão simples que está. Então o que as dificuldades estão te fazendo? Estão arrancando de você. Quando não tiver mais nada para arrancar. Porque se nós estamos indo à imagem e semelhança de Deus, o que você pode tirar de Jesus? Nada. Qual o erro que você tira dele? Qual a dificuldade que você tira dele? Qual a desobediência você tira de Jesus? Deixa eu encerrar. Não vai dar tempo mais. Queridos, faça-me justiça, tem duas conotações. A primeira, restauração. Quando você ora e não desanima, porque você tem fé. Então, o nível
que você tem de fé está diretamente relacionado pelo seu nível de oração e ânimo. Em perseverar, em sofrer e não desistir. A primeira questão da justiça trata com a restauração, sabe por quê? Porque aquilo que o adversário roubou, e ele roubou algo de você, a justiça exige que ele lhe devolva e devolva na condição original. Mas a justiça de Deus não trata só de restauração, mas trata também de restituição. Porque aquilo que o diabo roubou, danificou. Trouxe sofrimento, trouxe angústia, trouxe marcas, trouxe dores. Deus sabe da tua humanidade, neguinho. Deus não vai lhe dar aquilo que, além daquilo que você pode suportar, não. Mas Deus pode, em Deus pode. Você não pode sozinho. Mas tudo isso, quando Deus restaurar e restituir aquilo que o tempo levou, aquilo que o passado levou, aquilo que o sofrimento deixou, aquilo que o trauma ficou, os prejuízos, Deus irá punir ao ladrão e restituir e restaurar a você. Eu vou fazer uma pergunta ainda mais complicada. Você quer restauração ou você quer restituição? Eu vou te dizer uma coisa, Deus só trabalha com as duas. Deus não restaura o que não restitui, Deus não restitui o que Ele não restaura. Ui! Alô? Vou falar de novo para você dar um amém. Deus não restaura o que Ele não restitui, e Deus não restitui o que Ele não restaura. Então aguenta o processo. Não desanime. Pelo contrário, que a tua oração te leve ao ânimo. Clamei ao Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu, e me tirou. Vai olhar na Bíblia sobre oração, orará, orai, orar. Tu vai ver quantas verdades tem ali de pessoas que oraram e Deus veio e restituiu. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem colocou Jó naquela situação? Quem colocou Jó naquela situação? Foi Deus. Quem roubou Jó? O diabo. Quem arrancou as coisas de Jó? O diabo. Quem permitiu? Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus apenas tivesse restaurado Jó, tirado a chaga de Jó, a lepra, dado ele de novo um corpo são, uma vida, e ele fosse agora trabalhar e fazer tudo de novo e ser reto diante de Deus, Deus teria feito uma boa coisa? Sim. Mas Jó teria sido justificado? Já está curado, já está com a vida de novo, já vai começar tudo de novo. Jó está justificado? Também não. Nós precisamos aprender isso. Deus não nos trata dessa forma. Nós temos um valor incomensurável para Deus. Jó não foi só restaurado, Jó foi restituído 7 vezes mais de tudo aquilo que o inimigo tinha roubado dele. 7 ou 10, não me lembro agora. Se você for no livro de Provérbios, diz, Provérbios 30, se eu não me engano, 6:30. Não se injurie o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. E se for achado, pagará tanto 7 vezes e terá que dar todos os bens da sua casa. Aqui está uma parada sinistra. Se Jó tinha gado, agora Jó tinha 7 vezes mais.
Se Jó tinha filhos, agora Jó tem 7 vezes mais filhos. Se Jó tinha uma mulher boa, agora ele tem uma mulher 7 vezes melhor. Mas tem um detalhe. Se o ladrão, se Deus restituiu Jó, se Deus restituiu a mim e você, se Deus restaurou a mim e você, nós temos que entrar na casa do ladrão e saquear a casa do ladrão. Nós temos que entrar no inferno e saquear o inferno, queridos. Você precisa entender para que serve a restauração e a restituição de Deus, para que serve a justiça de Deus na tua vida. O problema é que muita gente está cheia de problemas e orando para Deus justificar, mas não quer ser restaurado, sabe por quê? Porque se ele for restaurado, agora ele vai ter que ser grato a Deus. Agora ele vai ter que devolver para Deus aquilo que Deus fez na sua vida. Ele vai ter que manifestar o que Deus fez. Cuidado. José estava no Egito. O sonho de José era que os seus irmãos se curvavam diante dele. Agora, olha que interessante, o que é orar e não desanimar. José chegou no Egito e foi para onde? Para a cadeia. Na cadeia, José foi o mais animado. Alô? Para você ficar de mimimi com seus probleminha. Na cadeia, como escravo, o cara vendido pelos irmãos, que tinha um sonho de Deus, era o mais animado. Não vou nem perguntar como é que era a oração de José, né? Preciso? Baseado no texto? Não. Pois é, tão animado foi parar na casa do Potifar. Chegou na casa do Potifar. Muito animado o menino, que a mulher também quis animação. E certamente ela não era feia. Tem não, mas ali nesse caso com certeza era. Tá achando que o capeta é gente, né? Olha interessante. Aquilo que marcava ele como um bom homem, virou contra ele pela sua honestidade. E aí, ele desanimou. Não. Ele voltou onde? Por causa da mentira sobre ele, para a cadeia. E na cadeia ele foi o quê? O mais animado. Voltou a ser o quê? O cara que tinha a chave da cadeia. Pergunta você, como é que era a oração de José? Aí surgiu 2 camaradas lá, o copeiro e o padeiro. Acho que nesse tempo aí José estava alinhado. Aí revelou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Ó, tu vai perder a cabeça, tu vai voltar a servir o rei. Aí eu acho que depois ele deu uma desanimada. Ele falou assim, lembra de mim quando você chegar no paraíso. Copeiro saiu, padeiro saiu. Padeiro perdeu a cabeça, o copeiro voltou a servir o rei. Ele lembrou de José? Não. Mas José continuou o quê? Orando. Porque o espírito da revelação de sonho, ele vem pela oração, intimidade com o Senhor. Foi dado a mim e a você também, sabia? Pois bem, aí, quem lembrou de José? O drogado do faraó, que viu uma vaca comendo a outra. Fumou, sei lá o quê. Não, querido. Os céus começaram agora a lembrar de José. E aí ninguém conseguia revelar. Ó, tem um cara. Ele até é bom lá na cadeia, mas ele revela sonhos. Revelou do copeiro, traz o cara aqui. Foi José com a chavezinha na mão. Sabe como é que José voltou? Sendo agora o dono da cadeia. Não era mais só o cara que cuidava da cadeia. Bastou um dia. Depois de 20 anos, bastou um dia. Um dia para José ser restaurado. Quem mandava no Egito? Faraó. Quem governava o Egito? José. Entenda que se o ladrão quer governar você, Deus também quer governar você. Deus não quer que você mande sobre as coisas, Deus quer governar através da tua vida.
Deus quer governar a tua casa através de você. Deus quer governar os teus filhos através de você. Deus quer governar as tuas finanças através de você. Deus quer governar os seus bens. Deus quer governar a terra. Pede-me que eu te darei as nações da terra. Deus quer governar a terra através da sua igreja. Mas José só foi restaurado. Tempos depois, os irmãos estão se curvando diante de José. José chorou. O sonho se realizou. Nem tudo que Deus mostra é a justiça de Deus. Ali, na verdade, Deus ainda estava trabalhando em José. José tinha a opção, matar os irmãos ou mantê-los vivos. Porque é pelo amor, queridos, não é pela dor, não. José salva a sua casa. José seu povo, José recebe a melhor terra do Egito e salva Israel. E com isso, ele salva várias nações da terra. Aí você entende o que é restituição. Então, quando você vê Deus restaurar José e restituir José, e a bênção de José atingir nós hoje, é que você entende o que é justiça de Deus. Então não existe justiça de Deus concentrada na minha causa, existe concentrada contra o adversário. Sabe, querido, nós estamos aí nas células, todo mundo estava empolgado, agora vem a época da desempolgação. Na época que você vai chamar, o povo não vai aparecer, que você vai orar, o povo não vai aparecer, que você vai jejuar e o povo não vai aparecer. Não é essa a questão, não tem a ver com o povo. Não tem a ver com o povo, tem a ver com o inimigo da sua causa. Então você vai orar ao Senhor, Senhor, faça justiça à minha causa contra o meu adversário. E em nome de Jesus, não fale, essas desgraças não querem nada com Jesus, vão tudo para o inferno. Porque não sua, não é o mandamento de Deus. Essa é a sua opinião, não é de Deus. Essa é a sua vontade, não é de Deus. Ainda bem que não é de Deus. Senão eu e você já teríamos ido para o inferno. Então que a partir de hoje, você aprenda que se tiver fé, vai ter oração contínua e não vai ter desânimo. Se nós vamos todo dia lá no centro da cidade orar pelo Itabuna, nós vamos orar crendo, animados com aquilo que Deus vai fazer. Conhecendo a verdade de Deus, com fé. Porque quem ora sem fé é como a onda do mar. Se nós vamos fazer jejum, nós vamos fazer jejum com fé. Se nós vamos orar pela cena, nós vamos orar com fé. Se nós vamos vir para o culto, nós vamos vir com fé. Porque, de repente, depressa, você hoje pode estar saindo daqui com a tua justiça estabelecida diante de Deus. Mas é fato que Deus não vai estabelecer a sua justiça sem te restaurar e sem te restituir. Amém? Fica de pé para você pensar que acabou. Mas acabou mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Precisamos restaurar nossa aliança com Deus. Para retomar a nossa autoridade no mundo espiritual. E assim nós vamos arrancar do inferno os inimigos, familiares, as cidades, as nações da terra. Só saqueia a casa do inimigo quem tem autoridade para isso. E quem mandou a gente fazer foi o próprio Pai. Pede-me e eu te darei as nações da terra, as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Salmos 2:8. Então, para não deixar você fixo na justiça de Deus sobre a tua vida, eu quero te mostrar de cara o que Deus quer fazer com a tua vida. Deus quer restaurar a tua autoridade. Deus quer restaurar a sua casa, restaurar seus filhos, seu casamento, sua vida, para
para que você venha restaurar os amigos, os familiares, as cidades, as nações da terra e saquear o inferno. Você está disponível para isso? Você está disponível para isso? Então nós devemos orar e não perder a fé e não desanimar. Tá doído? Amém. Vai para dentro de Deus. Tá bom? Vai para dentro de Deus. Ficou pior? Vai para dentro de Deus. Tá com saúde? Vai para dentro de Deus. Tá sem saúde? Vai para dentro de Deus. E é interessante quando a gente fica mal, sabe o que acontece? É a coisa que a gente menos quer obedecer. Está doente, a gente para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia. Aí vai no médico e não manda, não faz aquilo que o médico manda. Ou seja, o espírito de desobediência é como um todo, percebeu? Ó, você tem que procurar um psicólogo. Não, não estou doido não. Você tem que tomar remédio. Não, esse remédio não é para mim não. A autoridade, ela está, não é naquele que sabe muito, não é naquele que fala bem, não é naquele que grita. A autoridade está sobre aquele que obedece. Porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui você aprende o que é não desanimar, obedecer. Não deixar ser contaminado sobre qualquer circunstância, sentimentos ou emoções. Feche seus olhos. Fala para o Senhor nessa manhã, como está? Diante dessa palavra, como está o teu ânimo? Não é diante das tuas situações, mas diante de Deus, como está o seu ânimo? Como está o seu nível de oração? Porque isso está respondendo para Deus qual é o seu nível de fé. Porque às vezes você não vai ver a pessoa ajoelhada 10 horas por dia, mas você vai ver uma pessoa que está ativada 24 horas por dia e está cheia de problema, mas não abandona o Senhor. Responda para Deus, porque nessa manhã Ele está te habilitando para um tempo de justiça. Vai começar na sua casa, vai começar na célula, vai começar nesse novo de Deus. Porque nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 8, diz assim para nós: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resista ao diabo, sabe como? Permanecendo firmes na fé. Como? Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Eu vou ler de novo sobre a tua vida. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de você ter passado por um pequeno sofrimento, um pequeno tempo, depois de terem sofrido por pouco tempo, quando? Depois, Ele o restaurará, Ele os confirmará, Ele os fortalecerá, Ele os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos ter compreendido esta boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
que é orarmos e não desfalecermos, e não desanimarmos. E como aquela viúva, Senhor, que incomodou o juiz iníquo, que não tinha justiça no seu trono, nós possamos aprender a incomodar o juiz de todas as tribos, raças e nações da terra, e a ele orar incessantemente, a ele buscar, a ele dar glória, a ele nos submetermos, a ele obedecermos, até que passado por um tempo, Senhor, a nossa causa seja julgada, o nosso adversário seja eliminado, e nós possamos ser fortalecidos a tempos de sermos restaurados, confirmados, fortalecidos e alicerçados em Cristo Jesus nosso Senhor. Que nessa manhã, Pai, o Senhor possa ativar o nosso espírito com esta verdade, que o Senhor possa ativar, Senhor, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que viemos a ter, tudo aquilo que viemos a fazer, tudo aquilo que viemos a pensar ou sentir, possa estar alinhado, Pai, com a oração que o Senhor nos ensina, assim na terra como nos céus. Aqui na terra, Senhor, como nos céus, na minha casa como nos céus, na minha cidade como nos céus, no meu bairro como nos céus, no meu trabalho como nos céus, na minha nação como nos céus, nas nações da terra como nos céus. Venha, Senhor, o tempo de justiça do Senhor. Vem, Senhor, um tempo de restauração, um tempo de fortalecimento, um tempo de restabelecimento, um tempo de firmamento. A igreja que vai impactar esse tempo não é só uma igreja celular, mas uma igreja que está afirmada, restaurada, confirmada, fortalecida e edificada nas verdades da palavra de Deus. Uma igreja que ora e não cansa de orar. Uma igreja que não desanima e que ora e se anima, e que ora e se anima, e que ora e se anima, para que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Vem. Tu és o nosso Pai. Tu és o Pai de cada um. Tu és o Pai de cada família, Tu és o Pai de cada cidade, Tu és o Pai de cada nação. Então vem nesse tempo, Pai, estabelece sobre nós, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. Santifica o Teu nome sobre nós. Assim na terra, ei, como nos céus. Como nos céus. Como nos céus. Vem os céus, vem os céus, vem os céus, venha os céus, venha os céus, a realidade dos céus, a verdade dos céus, o mover dos céus, o estabelecimento dos céus sobre Itabuna, Senhor, sobre a Bahia, sobre o Brasil, sobre nossas casas, sobre nossos filhos e filhas, sobre os nossos casamentos, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos amigos, sobre os nossos conhecidos. Vem, Senhor, nesse tempo, Pai, porque o Senhor não lançará fora aqueles que se achegarem a Ti. O Senhor não vai lançar fora cada jejum, cada oração, cada reunião, cada palavra, Senhor, cada intenção de nossos corações. Maranata, vem. Maranata, a hora vem, Senhor. Reina, 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 de eternidade a eternidade Ele reina. Reina, 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 de eternidade a eternidade Ele reina. Reina, 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 de eternidade a eternidade Ele reina sobre a tua vida. Ele reina sobre a tua casa. Ele reina sobre o teu trabalho.
Ele reina sobre os seus sentimentos, suas emoções. Ele reina sobre tudo que te pertence. Ele reina sobre essa cidade, sobre o seu bairro. Ele reina sobre este estado, sobre essa nação. Ele reina porque só Ele, a Ele adorará, só Ele prestarás culto, só Ele você viverá, não só o que sai, não só o que está no natural, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O reino de Deus, ele é um reino invisível, mas ele não está fora de vós, ele está dentro de vós. Ele está dentro de vós. Que nessa manhã você seja ativado, que você seja restaurado e fortalecido, até que Ele venha. Até que Ele venha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça teus olhos sobre ti e te dê a paz. Tenha uma semana abençoada e muito animada no Espírito. Em nome de Jesus. Amém.